Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje eu vou buscar provar para vocês que nós, sobre a natureza, não temos escolha de nada, né? A menos que ocorra um processo, e esse processo ele é colateral e dependente por natureza mesmo. Então, por ecodependência, por ecologia, a gente pode afirmar substancialmente que a gente não tem escolha. A única escolha é sobreviver. Por mais indeterminado que a aparência busque uma determinação, a substanciação dessa natureza de escolher revela-se por natureza a incapacitância de, de instintos, né, sobre a flutuação das aparências, afirmar que escolheu. Porém, como o abstrativo da comunicação busca brincar de pontuar poder, no sentido de se armar no senso descrito no sentido fisiológico da equiparação comunicante, esse investimento do homem de sobrevoar e flutuar o horizonte do pertencimento mecânico nessa viabilidade de ser. Todo esse empreendimento fez uma improvisação de ilusão funcionar sobre parâmetros de referenciação. A referência, por mais que a gente tente clarear poder sobre ela, a natureza ela regula essa ordenação por seus intemperismos, né? E toda essa raça da natureza ela vem crescendo em potencial de força já há milhares de anos, que nós não temos nem sentidos sensíveis o suficiente ainda para nos entender. Por isso que existe vários níveis de loucura no sentido de entendimento, de intelectualidade sobre as pessoas em decantação da natureza, né? Buscando os seus altos equilíbrios. Se você não tem força o bastante para se iludir, você não se equilibra, você não se contrai assumindo uma escolha da natureza ao seu favor. E aí eu trouxe aqui imagens dos insetos, que são seres muito menores do que nós, porém têm por si só uma natureza. E aí essa natureza, por suas limitâncias, né, desordena-se pelo equilíbrio sintetizado e estimulado pelo horizonte da sua potência, pela natureza ao seu redor e pelas repartições da inaturalidade que ela desacorda sobre os sensos, né, que estão nas suas repartições fisiológicas, nas suas capacitâncias de sentir e crescer, sentindo-se associado a esse sentimento primário, essa primordialidade. E todo esse veto e esse consolo distrai-se e traciona-se contrações em favor de um reconhecimento, uma vibratória, que senão a da sua afetação primária, o seu envolvimento
que desimanta maior potência de contração fisiológica, de aparo sensitivo nessa espécie, vem sendo construída na primordialidade do seu nascimento. E essa ecoevolução colocou essa finitude no parâmetro da natureza, em incorporação de evolução das espécies, né? Então, sobreviver é emitir sinais sobre obediências dessas ecorreferências que desassassinam fisiologicamente nossas moléculas, reordenando elas sobre as parições que disseminam a sintetização corpuscular das nossas células em engrenagem de sobrevivência, no sentido preditivo, na limitância do desenvolvimento operacional de estímulos a elas. Porque não adianta, nossos estímulos estão sedados pela conexão da natureza. Por mais contrastes que desapareça formas artísticas de ver e potenciar a visão das descargas na vida, você está sempre conectado com a natureza. Então ela é o mandamento. E sobre ela tiramos das cognições afirmações de obediência. Então eis o estímulo e instinto natural de sermos. Bom, mas atrelado a esse instinto, os treinos das deslimitações fizeram vários modelos de arremessar à natureza votos de confiança que descontracionaram nossos estímulos sobre elas. E aí existe essa relação simbiótica do homem que procura processar a natureza na maior prevenção e sobrevivência possível, ou seja, na maior eficiência. E tudo isso é uma janela de ecorreferência que se instala sobre nós a partir dos desestímulos que a gente encontra, ou seja, sensibilidade versus insensibilidade. Então, quando a gente olha para as espécies, a gente vê os diferenciais que os nossos horizontes de olhar conseguem afirmar. Porém, a natureza, ela não tem esse feedback, né? Essa retração sobre as naturezas, sobre as espécies. Então, por quê? Porque ela é a imantação, ela é o conjunto todo. Então, se ela é o conjunto todo, ela escolhe por nós a partir das insensibilidades que ela desafirma sobre a nós. E a insensibilidade, ela é um desafio que ainda desafirma nossa organização estrutural. Porque é possível desenvolver afirmação, ou seja, anteparos de digestão, né? Então, olha só, anteparos de digestão são possíveis de serem construídos sobre as especiarias moleculares de nossas repartições internas, íntimas, interiores. E é isso que a gente vem desenvolvendo na sociedade. A gente fabrica
faculdades de desenvolvimento operacional, né? E tudo isso reveste aos universitários a produção de treinar essa reformulação digestiva de seus contatos, né? Agora a gente entra no lado dos contatos, né? O que são contatos? Contatos são informações, né? Contatos são informações a serem digeridas. Então, não é que menos é mais, nem que mais é poder. Mas quando nós estamos dirigindo nossos ataques em função dessa coletariedade, quanto mais afinalado sobre a coleta, mais sabes quais são os frutos a serem coletariados, né? Então a gente tem essa partição até mesmo nos princípios de cadeia de produção, né? A finalidade do objetivo diz a regra dos compassos de passagem. E cada contato de passagem, cada etapa é uma coleta, né? É uma informação. Então a gente não tem escolha. A finalidade sempre escolhe por nós. O único entendimento que a gente tem, que é muito limitante, é que a nossa finalidade está para sobreviver, né? Essa é a finalidade de um ser. Assim como as formigas, elas têm em seus empreendimentos fisiológicos essa finalidade. Porém, o direcionamento dos riscos que elas tomam, elas apreendem e se apegam sobre várias coleções já desafirmadas e preparadas nas suas cadeias de passagem pela vida, né? Então, na própria eclosão do ovo, e daquele sentido e daquela apreensão sobre o segmento das já apreendidas, ela aprende automaticamente. Existe uma automação de percursos, e fisiologicamente o sentido, a cognição da formiga já vai dispulsando essa confirmação e vai se configurando para ser como todas. Então ela não tem escolha, porque a sobrevivência escolhe por ela. Nós desarrumamos os arquitetos, a desarmonização arquitetural. Então existe essas controladorias de grupos que disseminam a arquitetura de processos no sentido da cadeia afinalada, processo, procurando finalidade em grupos para desobedecerem seus
princípios de sobrevivência. Só que, cara, tudo isso está para com todos, né? Só que as artes de batizar munições, ou seja, os limites de cognição possíveis de sentir, disparam informações sobre as etapas aparentes, floculando a inversidade da colheita, suspendendo alguns coletores sobre os demais. E isso é demasiado demais para o ser humano aceitar. Porque a relação do ser humano é proporcional. Então, essa assinatura de hierarquia assassinou o homem com autoridade de gostar da sua natureza e fabricou o homem inversamente proporcional a ela, no sentido da luta pela hierarquia mais harmônica no sentido do conjunto, que diz possibilitar esse afeto. Então nós estamos muito errados para com os arquivos de obediência da natureza. Não é à toa que ela contra-ataca a gente. Quem falou que carro é a solução das nossas vidas? Que a velocidade e a eficiência ela é verdade, né? Ela é o que salva nossas vidas. Ela é a arquitetura que nos mantém vivos, né? Sobrevivendo. Não, isso aí é só uma manifestação inversamente proporcional da natureza, onde o homem começa a brincar de fase de luzes, né? Fases de luzes, a nossa fase agora é uma fase mais moderna, mais veloz, mais eficiente, mas quem falou que realmente é? E quem falou que o organismo realmente consente e assente isso? Porque a arquitetura do organismo, ela tem um plano de coleta, um plano de eficiência. Quando a gente coloca essa objeção, a gente tira a proporcionalidade dos afetos orgânicos, da comunicação fisiológica que metaboliza, que faz os metabólitos mais naturais possíveis para obedecer à natureza. Então, o que a gente quer falar então? A gente quer falar que existe uma falsa, né? Uma falsa porta, né? Um falso caminho no diagrama do pertencimento que rege que rege as cadeias de apreensão do senso de digerir ensino, né? Porque a natureza, ela que é a professora, a profecia.
nós apenas desaprendemos dela melhores relações para nos cobrir e nos fazer efetuadores de sobrevivência. E eu quero mostrar isso para vocês a partir das comunicações que as espécies, como os insetos, fazem em regiões para poder, sobre os seus trabalhos bem particulares, desparticular um pedido à natureza que vai desenvolver desse pedido maior sobrevivência, maior afeto à natureza, à formiga. Porque a formiga, ela pede por sobrevivência. Só que ela pede nas localizações que descumprimentam o sol, a terra, a água e o ar. E aí ela, por natureza, ela sempre é salva. O homem, se tivesse essa proporcional, ele naturalmente seria salvo. O único problema é que o homem desobedeceu à natureza por conta dessa hierarquia, e desarquiva, e assume desse arquivo o valor da instrução, o valor de Deus. Mas ainda a gente tem salvação, né? Sempre existe o caminho de volta para casa, para as associações naturais. E a gente tem proporções disso. E essas proporções, elas são escondidas nessas falstabilidades, né? Que são princípios festivos, né? Onde a gente colhe, né? Valores que particularizam um cuidado com a natureza, né? Então a gente ainda tem essas proporções de particularizar a natureza num senso mais natural, porque o nosso senso está cada vez menos natural, menos orgânico, entende? Só que a gente ainda tem esses parcelas desse senso natural, porque a gente sobrevive ainda, né? Então a sobrevivência é isso. E não é de juiz para sobrevivente, não é o tempo que manda. O tempo é uma ilusão do homem para dizer que é superior no sentido de sobreviver. O tempo é um efetor do dirigir do homem sobre a arte de consideração vivida. Porque o tempo ele é um enganador, né? Ele auxilia a apreensão do homem sobre o outro, né? E faz ele esquecer dos princípios da sua nobre estada, né? Sua nobre estadia, sua nobre relação com a organização. E aí a gente tem muito desdobramento para poder falar a respeito dessas manifestações, né? Porque o que faz o homem perder o tempo é a sua crença, né? Olha só, o que faz o homem perder a hora, o tempo, é somente sua crença. E quando ele se enforca disso, se enforca dessa perda,
ele absolutiza contra si mesmo e seu poder de reinar sobre si. E aí ele acaba esquecendo a Deus ou a natureza, que sempre está no controle. Ele acha que ele é dono da verdade, né? Então a gente tem esse falso, né? Esse falso de status, né? Tentando salvar as proporções, né? A gente tem o Fausto de faíscas de status, tentando salvar proporções de relações de bens com a natureza. Agora você pode me perguntar assim, né? Cara, porque é um pouco complicado de digerir essas informações. Aí você me pergunta assim: Abner, veja bem, mas se a natureza está sempre no controle, então a natureza ela está sempre nos desafirmando a gente em total porcentagem. Não existe 100%, não existe porcentagem disso. Aí eu vou falar assim: a porcentagem está no interior das associações orgânicas, né? No sentido da sabedoria interiorana, né? Daquilo que apreende do ser se libertar de ser para ser acolhido pela natureza, ou seja, ser vestido pela natureza. Aí você vai falar assim: cara, mas assim não dá, porque assim a gente não poderia ter casa, não poderia ter carro, não poderia. Aí eu vou falar assim: cara, é lógico que poderia, só que tudo no tempo e na equivalência certa, né? Ou seja, a gente não precisaria perder o tempo, né? A gente faria tudo isso a partir da escola da vida e da ressurreição do homem sobre as suas moléculas em pareação com esses efeitos. Porque tem muita gente que não tem carro, mas dirige. E aí você vai falar assim: uai, como? Eu falo assim: uai, dirigem internamente, né? A sua sensação de dirigir carro e de locomover sobre inscrição de partitura e molecularidade, você consegue desenvolver esse consenso no seu organismo. Porque por mais que você tenha várias efusões sensitivas no sentido dos brindes de olhos, né? A gente pode pegar aqui, ó, a gente coloca aqui, ó, Nova York Drive. Aí você coloca aqui um vídeo assim, né? Aí essa é a natureza do motorista, né? Do cara que tem carro. Mas esse mesmo sentimento, essa mesma repartição fisiológica que ele está sentindo, dá para sentir com várias outras atividades. E dá para até mesmo elevar a unidade da sentença. Por mais desaparecido que você possa parecer que pareça. Porque tudo isso é uma ilusão no sistema quântico da fisiologia molecular.
Tudo isso é uma contração. E até mesmo sobre esse plano que a gente está, nós conseguimos acessar essa contração. Isso é para revelar o quão barato esse tipo de sensação é. Por mais que existam muitos sacrifícios no privilégio das passagens, não existe sacrifício maior do que viver. Só que potencial viver é viver sobre residência da natureza. Então é preciso crer na natureza para poder conseguir se auxiliar dela, para poder sentir o que ela tem para poder servir a nós, né? E aí dessa imagem, né, que olha só, todo mundo que tem um computador tem acesso a isso, né, uma internet. Só que nem todo mundo consegue desampliar isso para sua realidade de partituras, né, de dirigir as suas moléculas sobre essa injeção de sentimentos. Tem gente que precisaria de estar dentro do carro, e tem gente que precisaria de estar até mesmo no volante. Você está entendendo? E aí a gente tem esses sistemas orgânicos de metabolização, né, que referenciam funções de comunicação, né, de apreensão da natureza sobre nós. Então a natureza elas nos permite sentir, né, e fazer parte desse sentimento. É tão bom que qualquer outra coisa que lhe ofereçam pareça ser não apareça ser nada, porque parece que tudo é em função desse sentimento, né? Tá. Então vamos desatrelar do homem o sentido de superioridade para poder rebatizar os registros fisiológicos dos seus consentimentos bioquímicos de trabalhar a matéria nessas classificações. E aí vamos buscar reger, né, princípio pelos nossos queridos instrutores, né, os professores que nunca se perderam da sua natureza. E aí a gente chega nos seres, né, primos, que sobre as suas movimentações você pode crer em total antena que propaga deles comunicação, porque eles transmitem comunicação de bem próxima de Deus, entendeu? Bem próxima do decaimento da escala da energia prima, que desvenda o céu nas suas mais distintas formas de misteriosamente ditar sobre as informações que nós homens desacrescentamos para sabores hierárquicos, né? Bom, então vamos tentar pegar aqui, ó. Vamos ver isso aqui, ó. Aqui, insetos. Bom, vejam vocês, a natureza cumprimentando a formiga, né, pagando a formiga sobre as coordenadas delimitadas que ela encontra. Olha só, olha a notação de voo, de plano de voo dessa borboleta. Sol, si, dó, sol, si.
E aí ela diz, se liga, né, ao seu status. Ela não precisa de informar status. Quando a gente diz que ela está informando status, é sobre o nosso prisma de resolução empresarial, corporacional. É o nosso cheque para esse arremate de entendimento. Então veja bem, todas essas particularidades que fixam e que têm os seus planos, né, suas simetrias, suas vagas de ressonância para sentir e crescer sobre esse equilíbrio, né, aprimora-se pela conversão dos resultados que lhe diz, né, e converte-se sobre sobrevivência, né. Então, se esse é bom e essa relação lhe apresenta ser bom, ele tem a espécie, ela tem assinalado isso. Então isso comunica-lhe, lhe ensina, lhe edifica, né? Nem mais nem menos, tudo tem a sua finitude, né? O seu processo, a sua habilidade de processo. Quando a gente está sobre essa domesticação natural, né? Então existe, né, existe a abertura e a fechadura disso aqui para abrir outras coisas. É necessário, a natureza manda, pede. Tá. Agora que a gente entrou nesse assunto, nessa afirmação, a gente vai para os nossos entendimentos sobre comunicação, né? Porque o animal, ele não desenvolveu isso que a gente tem como alfabeto. O animal, ele não tem esse sistema direcional de dirigir. E tudo isso aqui, ó, fabrica muita hierarquia entre nós sobre as suspensões de valores arquitetônicos no sentido imaterial do quadro que a gente domina saber, né, no sentido dicionário. Não só no sentido de dicionário, né, de resolução para essas matérias, mas no sentido sonoro, né, das adequações que elas cantam, ó, produz-se corpos sonoros. Então, sonoro de ondas, né, que a gente tem coleções dessas ondas, no sentido da produção material, né, que mostra sempre feedbacks de linhas de som, de repartições sonoras, no sentido tipo assim, ó, de colisão de ondas, né? Tipo assim, canos de descarga. Então, para cada cano de descarga, a gente diz saber se envolver com a anotação. Então, a gente tem denotado da matéria e das pressões de corpos de energia que passam sobre ela, notas. Então, a gente tem as notas musicais, que são notas sonoras, que exibem de nós saber, né? E dessas notas musicais a gente tem as notações científicas, a gente tem a notação científica e a gente tem o pesadelo delas, né? Que é tipo aqui, isso aqui é o revestimento que elas fazem nas nossas repartições no sentido molar sobre a atenção. E aí tudo esse molar faz caracterização de nós. Então a gente tem álbuns
de retratos dessas iterações de notas, né? E nesses álbuns de retratos, o que a gente tem? A gente tem as características que vão à descrição caracterizada. Ó, as características, né? Conjunto de qualidades, particularidades que diferem uma pessoa da outra, que são elevadas sobre essas notas no plano facial, né? Então, o que a gente tem? O que a gente tem no sentido dessas expressões faciais? A gente tem cicatrizes, denotações científicas sobre os movimentos materiais, que desvendam e fazem artistas sobre essas enevoações, ou seja, essas congenitações, né, de face, treinada, né, sobre as molas de poesias. Tá, então se a gente tem tudo isso, né, esse álbum de retratos, essas notações científicas, a gente tem até mesmo a comunicação artificial, porque se uma face expõe uma nota, o reconhecimento da face expõe a nota e cognitivamente essa nota ela expõe funções orgânicas. E aí toda essa comunicação artificial ela é sobre a primordialidade de um corpo o assumir de circuitos fisiológicos em um sistema, né? E aí esses circuitos fisiológicos nos sistemas a gente pega proporcionalidades desses sistemas sobre eventos. E aí o que isso diz? Isso diz uma comunicação eterna, né? Então como a gente tem, se a gente pegar esse versículo aqui da Bíblia, ó, e no princípio dele a gente já diz tudo, ó. Vamos lá. Aqui, ó. A Torre de Babel. Aqui, ó. Peguem aí para vocês verem depois. Gênesis 11, capítulo 1 ao 9. No mundo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Eu não vou ler tudo não, porque senão vai perder os desconsensos dos meus créditos de condução aqui, né, nessa oratória. Mas é isso aqui, cara. Tipo, entendeu? No mundo havia só uma palavra. Pô, e que palavra é essa? Sempre foi a palavra de Deus. Tipo, a palavra de Deus. E o que é Deus? Você pode pegar Deus, e Deus é uma coisa muito vaga para a assinatura humana, no sentido de utilitarizar no plano de saber as injeções de notas de letras sobre amarras alfabéticas, né? Então essas energias de amarras alfabéticas, cara, às vezes desequaliza tudo dependendo do ouvinte, ó. Desequaliza. Então o respeito leva tudo a uma
proporção maior de equalização entre os sabedores. Porque nesse sentido, a gente está sempre bebendo a palavra para respeitar. Ó. A gente bebe a água para respeitar como bebemos a água. Não, bebe a palavra, né? Como bebemos a água, sabe? E ela nos guia desinformando a gente, né? E ela nos guia sobre desinformações prediletas, no sentido das tomadas de subtração cognitiva do homem para as versões de ser sobre a sedução da natureza. Entendigalhos, entendiviários, entendiviajários. É mais ou menos esse manto que a gente tem, ó. Uma língua. Bom, e que língua é essa? É a mesma língua que todas as espécies falam, sem falso status de hierarquia, né? No sentido apenas da sobrevivência, no sentido da natureza numa proporção maior, né? A natureza numa proporção bem maior do que a gente tem hoje na nossa descarga de hierarquia e naturalização da adequação desses consentimentos de lutas. Porque a gente se organizou para esquecer de que luta. Esquecer de que luta para viver. Bem, encaixado com a natureza. Tá? Então, olha o que a gente fez, saca? A gente se organiza para esquecer, colocando esses votos, né? Com votos de hierarquia. Por que eu tô afirmando isso? Porque a hierarquia, no sentido natural, ela se expõe. Ela se expõe pelo afeto de obediência, pelo cálculo de previsibilidade, pela auto-identificação, né? Vejam as formigas obedecendo às rainhas. Vejam as abelhas, os filhos obedecendo às mães, né? Existe isso, cara, né? Então é esse o disparadeiro que a gente começou a disparar. E aí a gente tem a guerra dos apressados, né? Então olha só, por pesos e medidas remediaram-se os encaixes ao favor de sustentar de caracteres, pecados e desvestigiar esse pecado a ponto de levar uns aos outros a pecar na qualidade da oferta, né?
Então hoje você tem os comerciantes e em paralelo aos comerciantes você tem os contra-comerciantes, né? Que são os organizadores de assassinatos. São os médicos, né? E esses comerciantes, eles são os eles são os comerciantes mesmo, né? Os lojistas. Que é uma fome que a gente tem, né? É uma árvore. Só que a árvore, ela não fala com a gente. A fruta, ela fala consigo mesma, né? Com a natureza. Sobre a natureza e o levar, né? Existe o descarregar desse levar para aqueles que agem de bem com esse produto, essa produção. Então existe essa corrente, né? Desacorrenta o sentido em outros planos de sentir. Como a gente já tem colocado pano na mesa e varrido sujeira para debaixo do pano já há muito tempo, isso aqui já é natural pra gente. Então, a naturalização da cintilação, da cintilação sintética. Então a gente tem a expoentização desses decorados. O único desacordo que tem é que eles vieram primeiro, né? Quem vem primeiro? E sabe da rima. O processo produtivo e produtivo. A galinha ou o ovo? Ser ou não ser, né? E aí, como esses caras vieram primeiro, esses votos de citar já estão na emprego de ordenada, de razão hierárquica, de posto de fundo implantado. E sobre essa menção dimensiona-se poder desestruturar de bem sobre os investimentos facultativos a efeito de artigos de valor. Tá, então quer dizer que essa cadeia toda financia as faculdades? Sim, porque a faculdade é como se fosse o advogado desses agentes sintéticos, né? Os lojistas e os profissionais nesse plano de implantação da natureza no sentido sintético. Então qual que é a cicatriz de fundo, então, que faz essas menções? A cicatriz é o desequilíbrio, né? Surge do desequilíbrio e das etapas de auxílio pedir equilíbrio. A prova da ecossignificação que decai
agora só de saber que precisa passar por muitos desafetos que perfuram das significações, os enxames perfumados desses relatores de faz de desequilibrado de renda. Parece muito ódio desescorrido de pano de fundo, mas quem falou que não é? Porque existe as manifestações nas ruas, existem as manifestações na internet, mas existe sim as pessoas que estão lá nas igrejas manifestando sobre o espírito para poder remitir à própria natureza, que ela caia sobre esse status, né? Porque existe muito pessoa que diz tentar se comunicar para convencer as outras pessoas sobre as suas imortalizações hierárquicas, né? No sentido das cintilações, né? Ou seja, o cargo sintetiza perfume de poder. Mas, cara, quem tem sentido a natureza, quem sente o aroma da natureza, sabe muito bem distinguir o que realmente é poder do que é apenas um quadro cintilante, uma onda que transversa-se sobre um aparelho, né? Eu vou mostrar para vocês sobre isso aqui, ó, antena e aparelho transmissor. A natureza é muito diferente disso, cara. Os seres que celestiam a natureza e vibram sobre a ordenação dela são bem diferentes, porque isso aqui é muito artificial. Isso aqui é muito artificial. Porque não atinge, né? Não atinge na arquitetura do poder real, né? Isso aqui é um poder real, porém é real numa escala no sentido sintética, né? É como se isso aqui se sujasse, né? Isso aqui se suja, a natureza não, entende? Isso aqui causa desorganização em nós, a natureza não, entende? Isso aqui machuca a gente, a natureza não. O machucado da natureza, né? Ele tem a sua recompensa, né? É complicado porque existe muito advogado nesse planalto de sensações, né? De concentrações por essas culturas, né? E não é ruim essas culturas. A única coisa que é ruim é a direção do homem em guerra contra a sua natureza, né? Porque quem não quer guerrear fica sem ovócitos nenhum, né? Sem galinha de ovo nenhum, sabe? É mais ou menos assim. E aí perde, acaba tendo muitas dificuldades que não teria, né?
E aí você fala assim, isso é a evolução. Mas aí é o que a gente está pensando. Será que isso é evolução mesmo? Né? As várias línguas fazendo explodir uns aos outros e fazendo a gente correr sobre desespero, destemperar os nossos lamentos de ser assistido pela natureza para buscar assistores de nós, né? Ou seja, seres humanos para nos assistir. E aí desses assistidos, né? Coisas que são muito ruins, a gente leva a boa, né? Olha só, de se agradar de delinquentes pelo influxo inversamente protocolar no senso da ação de bem. Tá. Na natureza, qualquer animal que faz, sabe esses sorrisos que a gente tem de metralhadora? Aqueles sabe esse sorriso assim? Na natureza, qualquer animal que faz isso para outro, isso aparentemente é sequestrar a atenção desse animal, é atacar o outro animal. A menos que existe um investir desse hábito, né? Então a gente tem o investir de hábitos. E aí a gente vê o sorridecente, né? Beleza. E aí sentir o laudo desse espelho. Por quê? Porque nós somos como espelhos, né? Sabe espelhos? Que tem essa capacitância de refletir o outro. Nós refletimos a natureza e o outro tem partes da natureza. A particularidade que o outro tem e assente controle sobre nós e os nossos estados de proximidade conseguem fazer a reflexão, né? Bom, e aí essa reflexão, como nós somos espelhos, a gente tem desses espelhos as quantias de espelhamento que a gente tem repartição para poder absorver e repartição para poder desabsorver. O que diz isso é o detector de sentidos que a gente tem, que são os nossos sentidos, né? Então, detector, ele é um dispositivo, são aparelhos ou máquinas cuja finalidade é de assinalar a presença de uma substância. Tá, então quando a gente diz aprimora e faz dessa aprimoração de expressões, principalmente consonantais, essas expressões dizem comunicar e desses riscos de comunicação, esses riscos fazerem funções em nós. E aí essas funções da linguagem, sobre os detectores, a gente tem sempre o efeito, né? Então aqui, efeito de ondas. E aí esses efeitos de ondas, né, consonantais, sobre os nossos particípios
sensitivos, ou seja, nossos órgãos sensitivos, as portas, né, essas portas da percepção, segundo Aldo Lux, né, essas portas da percepção, elas abrirem trilhos de chegarem a hormônios e desses hormônios desarmonizarem as células sobre metabolização para circunstanciar esse timbre, esse estresse, essa comunicação no atendimento descompressado dela. Fazer com que a onda não se compressione em você e você, sobre o efeito dela, desespelhe a si mesmo sobre essas funções de coordenadas. Então essas coordenativas, né, a gente tem essas coordenações, fazem funções da linguagem. E essas funções, elas destemperam a gente sobre explosões e colocam o nosso músculo à prova dessas explosões. O único descrédito é que a gente está alagado dessas explosões. Sabe o que está alagado? É alargar nosso consentimento, né? Então a gente alargou nosso consentimento. Nós estamos alagados de explosões sensoriais. E digo mais, tudo isso tem levado os seres a mortes interioranas dos processos de procedimento sensitivo, os que levam o homem à luz da obediência de si mesmo e ao encaixe com Deus, para desenviar a Deus os seus produtos, né? E a gente tem esses sorridecentes, né? Então são várias manifestações da fala que já não é mais levado em conta, porque a fala ela é uma só que a gente tem várias armas de falas, né? Armas de hormonidificações de fala. E aí essas armas de hormonidificações de falas, elas fazem funções, né? A gente tem funções comunicativas e essas funções elas fazem gráficos em nós. E esses gráficos, né? O que eles fazem? Eles fazem áreas de registro de traumas. O que acontece com as nossas moléculas? Elas registram traumas sobre o paralelismo de efeito que contrai o organismo sobre o espelho dessas funções consonantais. E às vezes o órgão ele se desarma sobre essas paralelas que dizem se manifestar na área. Um injetor de comorbidade, né? Um injetor de comorbidade, que não é a gasolina que é predileta a nós, né? Comorbidade é mais ou menos isso aqui, ó. São doenças, né? São condições de manifestações do organismo que sente dor. Então, quando a gente não tem arco para arcar com esse plano, né? O grafismo, né, dessas injeções consonantais que fazem efeitos sobre essas repartições de ondas nessas portas sensitivas, né? Olha só, que faz esses percursos e tudo.
nós acabamos despercussando e cortando os nossos percursos no sentido motor. Então acaba que a gente começa a sentir um nojo, e esse nojo ele fica sendo manifestado por uma sintetização mal sintetizada, né? Mal organizada. Então existe o organismo e as falas que dizem organizar o organismo sobre os consensos dessa sintetização da natureza. E essa parte aqui ela é muito importante porque ela basicamente é igual o pão. Todo dia muitas pessoas sofrem esses processos e fazem esses processos para que sem ter sem ter ganhos, né, retornos. Mas é bom, tudo isso é entendido sobre as contrações de predileção nervosa, né? Ou os desfreios, né? Os desamarras de nervos. Por causa que muitas das vezes que a gente passa por processos assim, esses caminhos, esses trilhos, eles sofrem o que a gente chama de destruição de passagem. Então, olha só, é como se a torre caísse por ressonância. Então é como se ela sofresse alguma coisa assim, ó, no organismo. E aí a gente precisasse, olha só, aí o organismo ele começa a sofrer esse tipo de evento, né? Aí quando pensa que não, o percurso desaba, né? A sensação, nó, cara doido. Aí a sensação, olha só que doideira que acontece. Deixa aqui, olha só. Olha o que acontece com vários percursos apreendidos de nervos em nós. Eles desanervam, né? Ou seja, desanervar, eles descontrolam tudo o controle que a gente tinha para passar os impulsos, né? Os sentimentos. Porque quando ele não passa, ele fica preso aqui. Quando fica preso, a obstrução, ó, ela explode, ela danifica muito, ó. Obstrução, ação ou efeito de obstruir. Então a obstrução ela corrói as pontas e ela faz escala de corrosão, né? Se ela corroer muito a ponta, depois ela vai fazer o percurso de retração de corrosão, ou seja, ela vai dar ré e vai começar a corroer todo o organismo. Como esse aqui, ó, como o refluxo, né? O refluxo ele faz isso. Bom, é mais ou menos isso, né? Tá. Por agora, tá bom esses conhecimentos. Vou parar por aqui o vídeo. E esse vídeo foi bem interessante, né? Porque a gente associou várias coisas que eu tava com muito estima para poder demonstrar esse entendimento, né? Porque não adianta nada a gente estudar ciências médicas, ciências ciências naturais, ciências humanas, ciências sociais, ciências partiturais, né, no sentido das escalas de controle de objetos, se a gente não desaver algumas atenções até mesmo para pedir mais integração de sabedoria dos irmãos para com as nossas, né? Porque
é comum e é conjunto, porém cada um tem as suas emissões de opiniões para partilhar, né? Porque a verdade é que a gente está sempre escondendo pontes caídas em nós. E aí a gente se escora, né? Tentando correr o máximo possível para montar outra. Sem crer que o projeto vai dar. O projeto realmente tem fundamento de erguer, né? A natureza manda esse projeto. Não. O projeto que está mandando em nós é a vergonha, né? Da ponte ter caído. E esse ter caído aí é complicado. Então depois a gente volta a falar mais, né, sobre esses conhecimentos, tá? Então fica aqui fica aqui de começo de conversa. Então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui.